Sejam todos muito bem-vindos à apresentação do nosso seminário avaliativo para a disciplina de Gestão do Conhecimento e Base de Dados. Este projeto é desenvolvido no contexto acadêmico do Mestrado em Informática em Saúde, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Informática em Saúde, o PPG-Infos, da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Atendendo aos requisitos propostos no ambiente virtual de aprendizagem, nosso grupo selecionou um tema de extrema relevância, que une tecnologia da informação e saúde pública. O escopo do nosso trabalho é a modelagem e a implementação prática de um sistema de banco de dados para o registro e o controle de vacinação de cidadãos. Sabemos que a imunização é um dos pilares mais fundamentais da medicina preventiva. Para que o Sistema Único de Saúde, ou redes de saúde suplementar, consigam gerenciar grandes campanhas vacinais com eficácia, é estritamente necessário possuir um controle de dados rigoroso, rastreável e altamente confiável. Utilizar planilhas simples para operações em larga escala gera caos e inconsistência estrutural. É exatamente por isso que os bancos de dados relacionais oferecem a arquitetura perfeita para evitar duplicidades, garantir a integridade da informação do paciente e fornecer relatórios gerenciais precisos aos tomadores de decisão. Nos próximos minutos, vamos detalhar todas as etapas técnicas da nossa solução. Antes de começarmos a desenhar os diagramas, a fase mais crítica da modelagem de dados é a engenharia de requisitos, ou seja, definir as regras de negócio do nosso mini-mundo. O sistema precisa ser capaz de responder a 3 perguntas gerenciais básicas: quem foi vacinado, qual imunizante exato foi aplicado e em qual estabelecimento de saúde ocorreu este atendimento. Para mapear essa realidade, nós definimos 4 entidades principais que compõem o nosso ecossistema. A primeira entidade é o cidadão, que armazenará dados demográficos críticos e o número oficial do Cartão Nacional de Saúde. A segunda entidade é o imunobiológico, que representa o catálogo de vacinas disponíveis e seus esquemas de doses. A terceira entidade é a unidade de saúde, que mapeia a infraestrutura física de atendimento. E, por fim, a quarta e mais importante entidade é o registro de vacinação, que atua como o documento digital que comprova o evento ocorrido, conectando de forma definitiva o cidadão, a vacina e o posto de saúde. A imagem que visualizamos agora na tela é o nosso diagrama entidade-relacionamento. Ele ilustra visualmente e de forma conceitual como as informações estão organizadas. Gostaria de chamar a atenção para as 3 tabelas posicionadas na parte superior: cidadão, imunobiológico e unidade de saúde. Nós chamamos estas tabelas de cadastros dimensionais, pois elas existem de forma independente dentro do sistema. Cada uma destas 3 tabelas possui atributos específicos com tipos de dados bem definidos, como textos, datas e números inteiros. O ponto técnico mais importante aqui é que todas elas possuem uma chave primária, indicada no diagrama pela sigla PK, que significa Primary Key. A definição rigorosa de uma chave primária é o mecanismo que garante matematicamente que não existirão no banco de dados 2 pacientes, 2 vacinas ou 2 postos de atendimento cadastrados com o mesmo identificador único, assegurando a confiabilidade da base. Focando agora a nossa análise na parte inferior do nosso diagrama de entidades, encontramos a tabela de registro de vacinação. No jargão de banco de dados, ela funciona como uma tabela fato, ou uma entidade associativa, projetada exclusivamente para resolver mapeamentos complexos. As regras de negócio determinam que um cidadão pode receber várias vacinas diferentes ao longo da vida. Da mesma forma, uma única unidade de saúde realiza milhares de aplicações em pessoas distintas. Para suportar essa relação chamada de muitos para muitos, a tabela de registro importa os códigos únicos das outras 3 tabelas. Esses códigos recebem o nome de chaves estrangeiras, representadas pela sigla FK, de Foreign Key. Assim, uma única linha na tabela de registro consegue documentar exatamente o código de quem tomou, o código de qual vacina foi dada, o código de onde foi o atendimento e a data precisa da aplicação.
Toda a arquitetura do diagrama que acabamos de analisar foi construída seguindo estritamente as regras de normalização de banco de dados, entregando um modelo relacional que atinge a terceira forma normal. Mas qual é a importância prática de aplicar a normalização em um ambiente de saúde? A principal justificativa técnica é a eliminação drástica de redundância e a prevenção de anomalias de atualização. Se não usássemos este modelo relacional, o nome inteiro do paciente e o nome completo do posto de saúde teriam que ser digitados repetidas vezes a cada dose de vacina aplicada. Ao utilizarmos chaves primárias e estrangeiras, a tabela de eventos guarda apenas códigos numéricos minúsculos. Se uma unidade de saúde mudar de endereço, a correção é feita apenas uma única vez, lá no cadastro da unidade. Instantaneamente, todos os milhares de históricos de vacinação vinculados àquele código permanecem estruturalmente corretos e atualizados, poupando processamento e espaço de armazenamento. Avançando da teoria da modelagem conceitual para a implementação física do nosso projeto. Atendendo a mais um requisito avaliativo do seminário, nós utilizamos o Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQLite para a criação do banco. Ele foi escolhido por ser um motor leve, baseado em arquivos e excelente para experimentos. A imagem atual exibe o nosso arquivo de banco de dados aberto na interface do software DB Browser for SQLite. Analisando o painel localizado à esquerda, é possível comprovar que os comandos de Data Definition Language estruturaram perfeitamente o nosso modelo. As 4 tabelas fundamentais, cidadão, imunobiológico, registro de vacinação e unidade de saúde, foram criadas com absoluto sucesso no banco físico. Além disso, a tabela auxiliar SQLite Sequence demonstra que o sistema já está configurado para gerenciar a criação automática de números de identificação em ordem crescente. Um banco de dados estruturado não tem utilidade sem informações. Para que pudéssemos testar a viabilidade das consultas de forma real, nós elaboramos roteiros de comandos insert para realizar a carga inicial com dados fictícios de validação, os chamados mock data. Na área central da tela que estamos apresentando, vocês podem visualizar a aba de navegação de dados apontada especificamente para a tabela Unidade de Saúde. Podemos observar claramente a estrutura em colunas contendo o código 1 para a UBS Centro, no município de São Paulo, e o código 2 para o Posto de Saúde Vila Nova, localizado em Campinas. É importante salientar que esse processo de inserção não aceita erros. As restrições do banco exigem que, ao cadastrar um registro de vacina, o código da unidade ou do cidadão já exista previamente no sistema, garantindo assim a integridade referencial dos dados populados. O verdadeiro valor de qualquer banco de dados relacional reside na sua capacidade de transformar dados brutos em informações úteis e agregadas para os gestores. Para cumprir o último requisito técnico do seminário, nós fomos desafiados a elaborar uma consulta analítica complexa. O cenário gerencial que propomos solucionar é o seguinte: imagine que a diretoria da Secretaria de Saúde necessite, com urgência, de um relatório de fechamento de campanha vacinal. Eles não querem ver uma lista com o nome de milhares de pacientes. Eles precisam de um resumo executivo estatístico contendo o total de doses que foram aplicadas e o intervalo de datas do início e fim das aplicações. E o mais importante, esses cálculos precisam estar agrupados e separados pelo nome de cada tipo de vacina, filtrando apenas os eventos que ocorreram em um mês específico. Para obter este relatório gerencial consolidado, nós tivemos que arquitetar e escrever uma consulta avançada utilizando a linguagem SQL. A query não acessa apenas uma tabela, ela faz o cruzamento de informações utilizando a cláusula join. O join permite fundir o histórico de registros com o catálogo de vacinas, buscando assim o nome real do imunizante, e não apenas números. Logo em seguida, aplicamos um filtro restritivo, utilizando a cláusula where. Este filtro garante que o banco pesquise apenas as aplicações cuja data seja maior ou igual ao dia 20 de abril. E o grande diferencial para a inteligência de negócios da consulta está no comando Group By. Agrupando os resultados pelo nome da vacina, nós desbloqueamos o uso de funções de agregação,
como o count para fazer a soma matemática do volume de doses aplicadas e o min e max para calcular as datas limites do período. Chegamos à etapa final da nossa apresentação. Nesta tela, documentamos a execução da nossa consulta complexa de forma automatizada, utilizando um script em Python que se conecta diretamente ao banco de dados SQLite que criamos. O retorno no terminal do sistema exibe perfeitamente a eficácia do código. Temos uma tabela consolidada listando a vacina influenza para a gripe e a vacina Pfizer para a Covid-19. O banco leu as linhas, realizou a contagem com a função count, acusando uma dose para cada, e respeitou as janelas de datas filtradas pela função where. Com este resultado prático, nós concluímos o experimento provando o sucesso desde o desenho do diagrama de entidades até a extração normalizada da informação. Gostaríamos de dedicar este momento final para expressar nossos mais sinceros agradecimentos. Primeiramente, à Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e ao Programa de Pós-Graduação em Informática em Saúde, o PPG Infos, por proporcionarem este ambiente de excelência e fomento à pesquisa tecnológica. Um agradecimento especial e nominal ao professor Alexandre. Muito obrigado por nos guiar, orientar e por nos apresentar com tanta maestria aos fundamentos desta disciplina, que é tão vital para a nossa formação. Compreendemos na prática que a gestão eficiente de bases de dados é um recurso que, na ponta da linha, ajuda a salvar vidas. Deixo aqui também o meu reconhecimento aos colegas de equipe, Jéssica Raimundo e a Fabiana Mello, pelo esforço e dedicação conjunta no desenvolvimento de cada etapa deste projeto. Como foi demonstrado ao longo de todo este vídeo, cumprimos todos os requisitos da disciplina do mestrado de Informática em Saúde e agradecemos profundamente a atenção dedicada a este seminário. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.